Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos a presença de todos e gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso. Tivemos problemas com queda de energia aqui no prédio e também lá na Assembleia Legislativa. E, por conta desse imprevisto, comunicamos a quem está acompanhando o seminário. Nós estamos gravando e, posteriormente, o seminário será exibido em todas as redes de comunicação da Assembleia Legislativa, tanto na TV como nas mídias sociais, na Rádio FM Assembleia 96,7. Queremos pedir mais uma vez desculpas, são imprevistos que acontecem, mas que, no entanto, não vão tirar o brilho e a grandeza desse segundo dia do Seminário de Governança Municipal para prefeitos e gestores municipais. Prezados participantes, comunicamos que, dentro das pastas que todos receberam, encontra-se uma ficha para perguntas ao final de cada mesa. Ressaltamos, no entanto, que, devido ao nosso atraso e ao tempo, serão atendidas, no máximo, 3 perguntas. A nossa equipe vai recolher as fichas ao término de cada apresentação da mesa. E vamos iniciar, então, a parte técnica deste seminário. Eu gostaria de convidar a coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Assembleia Legislativa do Ceará, Helene Joyce, para dar continuidade ao evento. Seja muito bem-vinda, Helene. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Então, vamos dar continuidade à programação do Seminário Governança no Legislativo Municipal, Princípios de Governança no Processo Legislativo. A experiência da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública, com contribuições para o fortalecimento do controle interno municipal. O outro tema que será apresentado hoje será o Programa de Integridade da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nós temos o prazer de convidar aqui para esse primeiro painel o doutor Danilo Falcão, advogado, coautor do livro Câmara de Vereadores, autor do livro Processo e Procedimento Legislativo Municipal com Apontamentos Práticos, palestrante, consultor técnico legislativo da União de Vereadores do Brasil, UVB, e coordenador do Comitê Legislativo da Rede Governança Brasil, RGB. Seja bem-vindo. Convido também a doutora Silvia Helena Correia, controladora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, auditora de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, CGE, tendo exercido o cargo de secretária adjunta de 2007 a abril de 2014 e de secretária titular de maio a dezembro de 2014. Ela também é economista, com especialização em Economia de Empresas pela Universidade Federal do Ceará e mestranda em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará. Ainda para terminar aqui a composição do nosso painel, né, da mesa, eu convido o doutor César Pinheiro, controlador do município de Sobral. Seja muito bem-vindo. Ele também é coordenador da Rede Estadual de Controle Interno do Estado do Ceará. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo que hoje seja uma manhã de boas trocas, de muito aprendizado e conhecimento para todos. Já passo aqui direto a palavra ao doutor Danilo para dar início ao nosso painel. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Então, muito bom dia! Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de externar
a minha honra e alegria em participar desse super evento promovido pela Unipasse, pela Rede Governança Brasil, pelo IGCP Brasil, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Abraçar aqui o meu amigo Robson Loureiro, que muito ferrenhamente lutou para que esse evento acontecesse no formato híbrido. Quero cumprimentar cada um dos senhores que está aqui conosco. Mais uma vez, pedir desculpas por conta da queda de energia, que a gente não está conseguindo levar isso pela internet para mais outras pessoas, mas vamos gravar esse encontro, a princípio, essa parte inicial da manhã, para que a gente possa disponibilizar mais adiante. Eu quero deixar aqui um abraço e registrar os cumprimentos do presidente da União de Vereadores do Brasil, vereador Gilson Conzatti, que abraça a todos os gestores, especialmente os vereadores que, porventura, estiverem aqui nos acompanhando. Temos algum vereador aqui? Por gentileza, o senhor é de onde? Maravilha, lá no fundão. Maravilha. Temos vereadores aqui. Por que eu estou falando de vereadores? Porque a nossa mesa é um painel sobre o poder legislativo, né? E a gente precisa abraçar os vereadores, e a ideia que eu trouxe é apenas reflexões para que a gente possa efetivamente construir uma gestão pública melhor. Doutora Silvia Correia, queridíssima amiga aí, que compõe junto comigo o Comitê Legislativo da Rede Governança Brasil, que eu tenho a honra de coordenar junto com o professor Dalmo Palmeira, o César aqui que está conosco também. Ó, o cara idealizou isso aqui, ó. Serve junto com a doutora Silvia, ó. Diagnóstico do Sistema de Controle Interno dos Municípios do Estado do Ceará. Meus deuses do processo legislativo. Tem coisa aqui, senhores, importante. E a nossa querida mediadora, obrigado pela apresentação calorosa, né? Meus amigos, o tempo é curto e a ideia é a gente trazer uma mensagem para que os senhores voltem para casa com reflexões que precisam urgentemente ser feitas. Beleza? Será que passa aqui? Aperta o play aí, Delano, meu amigo. Meus amigos, o tema seria, ou é, governança e o processo legislativo. E o que é que governança tem a ver com o processo legislativo? Tudo. E eu preferi me ater a um ponto específico, que para mim é um pilar de sustentabilidade da governança como instrumento de melhora da qualidade da gestão, que é o planejamento estratégico. E olha o que eu trouxe para os senhores. Planejamento estratégico e as peças orçamentárias. E será que há planejamento estratégico ou falta planejamento estratégico na confecção das peças orçamentárias? Aí os senhores podem pensar, mas você não está num painel sobre o legislativo? Estou. E o que é que o senhor está apresentando aqui, esse slide aqui, Danilo? Falando de atribuições do Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo é tão importante, o processo legislativo é tão relevante, que quem bate o martelo no final é o Legislativo. Os senhores vão ver quando a gente construir essa ideia que eu trouxe para compartilhar com os senhores aqui. Olha só. As peças orçamentárias, e eu vou pedir, venha para me ater, especialmente, a última aqui, ó, a Lei Orçamentária Anual, mas nós temos 3. Plano Plurianual, que nos municípios está tramitando, vai tramitar agora no segundo semestre, vai ser aprovado agora, para viger para os 4 próximos anos, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem uma vigência de 1 ano, mas a partir da sua aprovação, que possivelmente se deu no primeiro semestre, antes do recesso, ela já vai servir de base para a tramitação da Lei Orçamentária Anual. E aí me permitam trazer uma frase, uma ideia apontada pelo ex-ministro sergipano Carlos Brito. Em uma determinada situação, ele disse assim: abaixo da Constituição, doutora Silvia, a lei mais importante do Estado, e aí entenda-se Estado amplo, é a Lei Orçamentária. Me parece que o ministro tem razão, porque a saúde do Estado está aqui na Lei Orçamentária. Ali eu vou dizer quanto, como e aonde vou gastar o meu recurso. Ou melhor, o recurso do seu cliente, gestor. Quando eu falo em planejamento estratégico e as peças orçamentárias, talvez haja mais ausência de planejamento estratégico do que planejamento estratégico na prática. O que é que isso tem a ver com o Poder Legislativo? Tudo. Meus amigos, senhores, senhoras, o Poder Executivo nasce atipicamente com a possibilidade de propor normas, de legislar. Porque, tipicamente, a ação própria do Executivo, e o próprio nome já diz, não tomaram café.
executar, né? O prefeito de Maragogi, gerenciar, administrar. Tipicamente, a atribuição do executivo é essa. E atipicamente, em situações previstas no próprio texto constitucional, vou trazer duas específicas importantíssimas, ele legisla, ele propõe normas. A gente tem um tempo curto, né? Você me controla aqui? Quando tiver faltando 5, você, Danilo, cartão azul. Então, eu não vou me alongar. A Constituição Federal, o escopo do nosso evento são municípios, no inciso 1 do artigo 30 diz assim: compete ao município, inciso 1, legislar sobre assunto de interesse local, né? Eu, prefeito, posso fazer, mas tipicamente quem tem essa atribuição é o legislativo. Não vou me demorar. Quando eu vou para o parágrafo 1º do artigo 61 e trago ele para a lei orgânica do meu município, para a Constituição do meu estado, eu encontro uma das possibilidades atípicas de ele, Poder Executivo, e somente ele, através da chamada competência privativa, deflagrar o processo legislativo, por exemplo, para a criação de cargos, empregos, funções, estabelecimento de remuneração, estatuto dos servidores públicos do município, criança, e por aí vai. Quando eu vou para o tema que eu trouxe e a ideia de compartilhar com vocês para a 165 da CF, popularmente conhecida como Constituição Federal, está dizendo assim: leis de iniciativa do Executivo estabelecerão plano plurianual, famoso PPA, lei de diretrizes orçamentárias, famosa LDO, e lei orçamentária anual, famosa LOA. Vou me ater a ela. Senhores, um prefeito que confecciona, deflagra o início do processo legislativo da lei orçamentária e dentro daquele texto proposto na lei orçamentária anual, ele solicita 80, 70 e, às vezes, prefeito, 100% de crédito suplementar. O que é crédito suplementar? Tipo assim, ô pessoal, eu quero mexer em 80, 70 ou 100% do meu orçamento. Doutora Silvia, na Bahia, e olha, senhores, eu venho numa jornada de praticamente 15 anos de atuação específica junto ao Poder Legislativo Municipal. Na Bahia, a prática é propor projeto de lei orçamentária pedindo 100% de crédito suplementar. Com todas as venhas ao prefeito de Maragogi, que eu sei que ele não faz isso, e se porventura tivermos prefeitos ou secretários aqui, não vistam a carapuça, mas com todas as venhas. Quem pede para mudar em 100%, bate um carimbo de que ele explicita que fez um orçamento sem entender a realidade do seu município, senhores. Sabe por quê? Porque sempre é assim. Senhores, quando eu olho o prefeito de Maragogi, uma dotação orçamentária na Secretaria de Obras de R$1.000 para pavimentação de rua, o cidadão não sabe o que ele está fazendo sentado naquela cadeira, com todo o respeito, sabe não. Quando eu venho para essa LOA com 100%, eu estou dizendo, meus amigos, eu fiz tudo errado. Eu não fiz certo. Eu não planejei. Para eu alcançar o objetivo da gestão, que é entregar resultado ao meu cliente. Quem é o cliente da gestão pública? É o povo, né? Essa expressão cliente do gestor, me permitam pegar lá do professor Luiz Paulo Severo, lá de Santa Catarina. E eu achei brilhante. Ele disse, nós precisamos entregar resultado ao cliente, que é o povo que nos escolhe, e delega a parcela desse poder, para que a gente consiga, dentro do recurso que não é nosso, é dele, entregar o melhor para ele. Mas se eu não planejo, eu não tenho objetivo. Se eu não planejo, eu não sei onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei qual resultado eu vou entregar. Você está falando isso por quê? O tempo é curto. Ele, Poder Legislativo, tem tudo a ver com governança. Não sei como eu vou explicar para vocês em 5 minutos o que eu preciso de 3 horas. Mas eu vou tentar. O Poder Legislativo, ele nasce tipicamente para legislar e fiscalizar. Danilo, qual é o mais importante entre fiscalizar e legislar? Eu nem sei. Mas eu poderia dizer hoje que a atribuição típica do Legislativo de fiscalizar se sobrepõe à atribuição típica de legislar. Por um simples fator. Nós estamos cansados de normas inócuas. Robson. No município que tem 100 leis, 85 é projeto de lei para botar nome de rua, 10 não serve para nada e 5 serve. PPA, LDO, LOA, Código Tributário e Estatuto dos Servidores. E o resto? Aí eu preciso, vereadores, cadê? Levanta a mão aí.
Eu preciso dizer que estou propondo para botar no Instagram no fim do ano. Apresentei 10 projetos de lei, 53 indicações e 49 requerimentos. O prefeito não cumpriu nenhuma, não é o caso de Maragogi, indicação. Ele bota logo na última gaveta. Estou falando alguma coisa diferente do que é que acontece, senhores? Por que eu estou dizendo isso? Porque o legislativo, quando ele exerce a atribuição típica de fiscalizar, me permitam pular para essa aqui, ó, mediar, como atribuição atípica. A gente fala que o legislativo tem tipicamente legislar e fiscalizar, e atipicamente administrar, está faltando uma palavrinha aqui, mas deve ser por conta da projeção, e julgar. Aí o professor André Leonardo Barp, lá 5, 6 anos atrás, em Petrolina, Pernambuco, fui fazer uma palestra lá, ele estava comigo, ele disse, o legislativo tem uma atribuição de mediar, que é o quê? Como o tempo é curto. Eu vou entender o que é que o povo quer, e vou levar o chefe do Poder Executivo para ver se ele consegue executar, porque eu não posso, mas ele pode. Aí, um parêntese gravíssimo. Só faço se for do meu lado. Se for da oposição, eu não faço. E eu, modestamente, entendo que no Estado como um todo não deve ter situação de oposição. Aí o prefeito olhou para mim, como é, Danilo? Deve ter situação do povo, o que não quer dizer que democraticamente não haja contraposição de ideias dentro da Casa Legislativa. Mas a minha situação é atender o meu cliente, é entregar resultado a ele. E eu não faço. Por que não faço? Porque não planejo. E o que é que o Legislativo tem a ver com isso? Tudo. Porque ele, Legislativo, quando ele entende a demanda da comunidade, e não é fácil fazer isso, ele pode mediar, e eu dividi em duas, já é cartão azul? É cartão azul. Cartão azul acabe logo. Mediar, sob o aspecto administrativo, quer dizer o quê? Eu, vereador, temos 2 aqui, vou entender o que o povo quer e vou levar ao prefeito. Seu prefeito, dê uma ajeitada lá na creche, melhora a pavimentação daquela rua, esgota, na amizade. Ele não faz. Aí eu vou para a mediação institucional, que está intimamente ligada à atribuição típica de fiscalizar. Intimamente ligada a legislar. Se eu sei o que eu quero, eu exerci mais ou menos o meu papel de fiscalizar, porque eu fui saber se o que está sendo apresentado está sendo cumprido, planos, programas, se os recursos alocados foram suficientes ou não. Porque se ele, gestor, que pediu 100% de crédito suplementar, não foi analisar, eu posso fazê-lo, exercendo o meu papel de fiscalizar. Quando eu junto o mediar, dizendo, eu sei o que é preciso, vou para o fiscalizar e vou para o legislar, sob o aspecto legítimo que o Legislativo tem de apresentar emendas às peças orçamentárias, vírgula, exceto o que está previsto lá no artigo 166, parágrafo 3º, eu preciso compatibilizar as minhas emendas às demais peças orçamentárias e no parágrafo 4º, eu, Legislativo, não posso apresentar emenda referente à dotação com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida e transferência voluntária. E o resto, posso, mediante anulação de uma despesa e alocação em outro canto. É importante ou não era esse entendimento, senhores? Isso converge com o aspecto planejamento estratégico do Poder Legislativo. E aí ele não está aqui ainda, mas vou fazer referência a ele, que vai estar com o senhor já. O professor Paulo Alves, em uma das reuniões que tive com ele, também integra o comitê da Rede Governança Brasil, ele disse, nós precisamos olhar sobre a ótica do coletivo no colegiado, do ser par, e olhar para o objetivo nosso, gestor, que é entregar resultado ao meu cliente, que é o povo. Ou seja, não há espaço para barganha política em emendas que vai beneficiar a coletividade, senhores. Nós, a Rede Governança Brasil bate nessa tecla, a União de Vereadores do Brasil bate nessa tecla. Se não construirmos a mudança, nunca vamos... chegou o cara aí. Meu amigo, o professor Paulo Alves, acabei de falar de você agora. Meu irmão, meu camarada, vai estar com vocês daqui a pouco aqui, viu? A fera na governança no Brasil, esse cara. Cartão vermelho. Olha, professor Paulo, chegou na hora do cartão vermelho. Meus amigos, eu quero deixar a seguinte mensagem. Poder Executivo, entenda o que é planejar. Planejar precede o encaminhamento das peças. Poder Legislativo auxilia o gestor que confeccionou mal aquela peça orçamentária. E o senhor,
vereador, poder legislativo, tem legitimidade para mudar aquilo ali, desde que haja compatibilidade na emenda e respeite aqueles parâmetros que eu já me referi. Para não tomar o tempo, eu vou trazer uma frase de um amigo querido meu, Delano, aperte o play, para encerrar aqui e passar para a doutora Silvia. Antes da frase, fugiu aqui, rapidinho, é 1 minuto. STF, ação direta de inconstitucionalidade 5468, para fechar a conta mesmo, de 2016, se ligue. O ministro Fux afirmou no julgamento que a autonomia orçamentária do judiciário é um caso específico, eu não vou me referir a ele. Vou para cá. Ministro Fux, a Constituição confere, olha que palavra, inequivocadamente ao Legislativo, olha só, a titularidade e legitimidade institucional para debater a proposta orçamentária consolidada pelo Executivo. É dizer, quem bate o martelo, senhores, é o Legislativo. É tanto o Legislativo que se o prefeito vetar uma alteração, é uma pergunta, esse veto vai para onde? Ou não tem mais apreciação do veto? Volta para ele, né, Câmara? A Assembleia apreciar. O poder está com a gente, meus amigos, só preciso os senhores entenderem. Vai, Adelano, vou acabar com a frase desse amigo querido, parceiraça, que é um cara que eu gosto, pensa num cara que eu gosto, desse aqui, Ele diz assim, o trabalho técnico e preventivo é o melhor caminho a ser seguido. Não há mais espaço para amadorismo na gestão pública. Eu divido a frase desse meu amigo em duas partes. Trabalho técnico e preventivo é o melhor caminho a ser seguido. É dizer, planeje. Planeje para alcançar e entregar o seu objetivo. Professor Paulo, que é o quê? O resultado. Quando eu venho para cá para não me alugar, não há mais espaço para amadorismo na gestão pública, é dizer, busque quem pode te auxiliar. Formação continuada sempre. Gestão por competência já passou da hora de se implementar, senhores. É isso que esse meu amigo aqui disse. Esse aqui é o DF, esse aqui, popularmente conhecido como eu mesmo. Muito obrigado. Excelente. Doutor Danilo, muito Vocês não tomaram café, que essas palmas foi fraca demais. Olha. Eu fico feliz desde o início da palestra dele, porque a Assembleia Legislativa está, desde março, construindo o seu planejamento estratégico para os próximos 10 anos, o ALES 2030. E com essa fala, eu já passo aqui a palavra à doutora Silvia Helena Correia, controladora da Assembleia, que vai falar sobre a rede estadual de controle interno. Eu vou tentar ser rápida como o Danilo, tá? Não sei se conseguirei, né? Mas a minha fala inicial é de parabenizar, né, a Assembleia, a Unipasse, a Rede Governança Brasil, pelo evento, né, e pela relevância do tema, né? Então, cumprimentar a todos vocês e uma palavra de gratidão pela oportunidade de poder estar aqui divulgando, né, um trabalho e uma experiência da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública, né? Nós tivemos durante 3 anos a oportunidade de coordenar esta rede, né? E o nosso foco, né, considerando os mecanismos da governança, foi o mecanismo do controle. É a nossa área de atuação, de carreira, né, onde a gente milita há muitos anos, e nós procuramos, visando garantir essa integração dos sistemas de controle que está prevista na Constituição e, principalmente, o fortalecimento do controle interno municipal, porque a gente sabe que é nos municípios que a gente nasce, cresce, vive, e onde a gente, cidadão, né, a sociedade, demanda todos os seus serviços, todos os serviços públicos e quer ter a garantia dos seus direitos fundamentais que estão assegurados na Constituição. Então, a rede teve um trabalho de levantar um diagnóstico, né, vocês vão ver aqui, considerando algumas variáveis, né, do controle, né, do mecanismo de controle, e aqui a gente vai apresentar esse resultado que eu tenho dito, né, na nossa experiência, que não terminou. Ele é só assim aquela levantada de bola para depois a gente cortar. Então, o trabalho aqui ele é o início, né? E ele abre muitas perspectivas, né, para gestões municipais, para a gente
fortalecer e otimizar, né, a governança pública municipal, repito, com ênfase no mecanismo do controle, né, em que pese também a gente tem abordado aspectos em relação à liderança e à estratégia, né? Então, a nossa fala, pode ir passando, Delano, a nossa fala, basicamente, vai abordar, eu não poderia deixar, considerando que a gente atua na RGB, no Comitê Legislativo, que é onde nós estamos no momento, Controladoria da Assembleia Legislativa, de apresentar para vocês como a gente está trabalhando o modelo de governança da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tá? Então, essa minha primeira fala vai ser sobre o nosso modelo de governança. Na sequência, mostrar a experiência da rede com alguns resultados, não vou, né, amiudar, porque nós fizemos cortes regionais, foi uma coisa que a gente também procurou fazer, porque quando você olha o Estado como um todo, 184 municípios, há uma diversidade, há uma diferença de realidade muito grande. O que a gente fez? Deu cortes regionais nesse diagnóstico, até para a gente tentar atuar na rede de forma também regionalizada. Tá? Pode passar, Delano. Bom, aqui a gente traz, gente, uma representação gráfica de como a gente tem trabalhado, né, o modelo de governança inspirado no modelo de 3 linhas do Instituto Internacional de Auditores. Né? Então, nós temos na Assembleia, né, no órgão administrativo, a mesa diretora, a quem compete, falando em governança, né, a questão da liderança. O ministro Nardes ontem colocou muito bem a diferença do que é liderar e do que é gerir. Então, a liderança é o que a gente chama muito nos modelos o tom do topo, é quem dá o direcionamento, é quem diz para onde, né, nós devemos ir, né, as organizações devem ir. E presta contas numa visão de accountability, né? Então, hoje é dever, numa sociedade dessa Big Brother, então, nem se fala. Hoje é dever dos governantes, por isso que eles ficam todo o tempo nos stories, nas redes sociais e online, né, apresentando resultados. Não mais uma prestação de contas convencional, que vai uma vez por ano para o Tribunal de Contas, ali é outra coisa, é contábil, é patrimonial, é orçamentário. Aqui é prestar contas apresentando os resultados. O que é que eu estou entregando à sociedade? Né? E ainda a questão de supervisionar uma auditoria interna independente, objetiva e competente. Né? Aqui a gente tem no modelo, na terceira linha, a auditoria interna como avaliação e assessoria independentes. Né? E temos os órgãos de primeira e segunda linha, que são os órgãos, temos um comitê de gestão estratégica, né, que é onde acontece, a partir da orientação da liderança, os direcionamentos, o monitoramento, o acompanhamento, onde se implanta o modelo de governança e fortalece gestão de risco e controle interno. A Eline colocou na fala dela que a gente está concluindo, né, com o suporte da Fundação Dom Cabral, o Alesse 2030. Então, a gente tem já construído o direcionamento estratégico do Poder Legislativo cearense para os próximos 10 anos, o que é importantíssimo, porque, como diz lá o bom mineirinho da Dom Cabral, a gente tem que saber oncotô e poncovô. Né? Então, não sei se tem mineiro aí na plateia, mas tem que saber onde estamos e para onde queremos ir. Né? Aqui nos órgãos de primeira e segunda linha, como tem o modelo, é onde acontece toda a provisão dos produtos e dos serviços, inclusive função de apoio, e acontece, né, o apoio e monitoramento pelos órgãos, que a gente chama da área tática, para poder fazer isso acontecer. Então, vamos pensar, quando a gente pensa numa atividade de almoxarifado, dentro de uma prefeitura ou dentro de qualquer organização, ele tem aquela competência primária de assegurar os controles administrativos de todos os bens, móveis, né, permanentes, de consumo, enfim, mas ele precisa de ter, na segunda linha,
em quem tem um poder de decisão maior, um apoio e um patrocínio. E tem na auditoria interna essa atividade de assessoria e avaliação independentes, né, sempre com foco na questão da prevenção, da orientação, normatização, padronização e depois a avaliação. Então, a auditoria interna hoje ela tem que chegar antes, orientando, padronizando, oferecendo capacitação continuada e avaliando, ao final, se aqueles controles internos foram efetivos ou não. Tá? Então, e aqui do lado, a gente tem quem? Os prestadores externos e o controle externo, que são os tribunais de contas, o Ministério Público e a própria sociedade, que é o grande controlador. Não tem controle maior do que o social. Nenhum sistema de controle interno mais moderno do mundo vai alcançar o que o cidadão alcança, o que nós, como cidadãos, alcançamos. Então, quando tudo isso aqui não funciona, aí vem problema aqui. Ou com um julgamento de conta irregular, ou com um processo no Ministério Público, ou com uma não reeleição, falando do ponto de vista político, que é o julgamento maior da sociedade. Não voto mais, porque não fiquei satisfeito com a gestão e com a governança daquele gestor. Né? Enfim, feitas essas observações, né, até fiz questão de colocar, porque a rede de controle interno ela nasceu nesse cenário. Ela nasce nesse ambiente, né, porque ela nasce originalmente coordenada pela Assembleia durante 3 anos, e nesse contexto é que ela se implanta, né, eu diria, e está se consolidando. Pode passar, Delano. E aí, gente, vamos para o resultado, né, do que a rede de controle interno, durante esses 3 anos, obteve de resultado. Né? Nós fomos, né, instituídos por um protocolo de intenções, né? Esse é o primeiro ponto, porque integram a rede todos os chefes de poder do Estado do Ceará. Né? Então, ela começa já com um protocolo onde todos os chefes de poder assumiram, né, essa questão da integração dos sistemas de controle interno. Depois, ela foi instalada em 2018, né, passando esses 3 anos pela nossa coordenação. Atualmente está sob coordenação do nosso colega César Júnior, que vai depois convidá-los, né, a aderir à rede. Fizemos um planejamento estratégico, olha aqui a fala inicial do Danilo, né? Então, assim, na hora que a gente se instalou, sentou e construiu o nosso planejamento estratégico para saber onde a gente queria chegar num período de 4 anos. E a nossa missão é promover a integração desses sistemas de controle interno da gestão pública, envolvendo, no caso do Estado do Ceará, todos os poderes e a esfera estadual e municipal. Pode passar. A rede, hoje, ela tem uma composição, né, ainda pequena, se a gente pensar em quantidade, mas de grande qualidade. Né? Um dos cuidados, né, não é exatamente cuidado, mas um dos direcionamentos que nós tivemos no nosso planejamento estratégico, na hora de prospectar a rede, é que a gente realmente fosse criterioso, né, e trouxesse realmente de início para estruturar essa rede parceiros que realmente somassem, né, e viessem consolidar conosco. Então, a gente tem hoje 31 partícipes, sendo 23 órgãos municipais, predominância do executivo, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, né? A gente precisa, né, por isso que eu disse que o diagnóstico é só um levantado de bola, porque a gente precisa, né, chegar no legislativo. Nós estamos aqui numa mesa de legislativo, né, debatendo legislativo, e a gente alcançou pouco os legislativos, ou seja, 99% do diagnóstico que nós fizemos alcançou somente o poder executivo. 2 do legislativo, 6 órgãos estaduais, que são os poderes, né, que estão originalmente no protocolo, e 2 órgãos federais.
temos a CGU, Seção Superintendência Estadual, né, conosco, e o TRE Ceará também compondo a rede. Pode passar, Adelana. Muito bem. E aí, gente, a gente fez esse diagnóstico. Né? Vocês vão receber, tem lá fora na mesinha um livro digital. A gente está lançando hoje, por sinal, né? Veio quentinho da gráfica. E vamos divulgar, a partir de agora, esse resultado. Né? Esse trabalho foi feito, né, dentro de um projeto estratégico que é exatamente a prospecção para a criação e fortalecimento dos órgãos de controle interno nos municípios, né, dos dois, o executivo e o legislativo. Né? O período foi de agosto de 19 a agosto de 20. Né? Na verdade, a pandemia nos atrapalhou um bocado, porque a gente teve a dificuldade naquele momento, teve que dar uma parada, né, porque os municípios estavam envolvidos, claro, em tratar da pandemia, não tinha como estar se cuidando disso. E alcançamos, gente, 74% dos municípios cearenses. Aí nós demos o corte e fizemos a publicação. Né? Os resultados, eles são apresentados em duas abordagens, estadual e regional, como eu já coloquei. E nós consideramos, para essa pesquisa, vou ali para o outro lado, para não ficar todo o tempo só num lado. Nós consideramos para essa pesquisa 3 aspectos. O primeiro, como é que está estruturado e a quem se vincula aquele órgão que toma conta do sistema de controle interno. A gente chama órgão central, quem toma conta do sistema de controle interno, como é que está estruturado e a quem se vincula. Né? Depois, a gente viu aspectos relacionados com recursos humanos. Qual é o perfil do responsável pelo sistema de controle interno? Se existe carreira específica para os servidores que atuam no controle interno e se existe capacitação continuada para esses servidores. E, por fim, nós perguntamos em que macrofunções de controle interno aquele órgão atua. A Constituição do Estado do Ceará, em 2012, né, a partir de uma emenda constitucional 45 de 2009, né, federal, que infelizmente não foi aprovada, mas foi apresentada pelo CONASSE, Conselho Nacional de Controle Interno, na época pelo senador Renato Casagrande, ela previu que o controle interno lá tem que atuar no mínimo em 4 macrofunções, né? Ouvidoria, controladoria, auditoria e correição. E a gente, não só nós no Ceará, mas como vários estados, editaram suas emendas estaduais, estabelecendo esse escopo mínimo para o controle interno. Então, o diagnóstico, esses aspectos que nós abordamos, eles estão afetos, né, estão balizados pela emenda constitucional de 75 de 2012, que diz que as atividades do controle interno são essenciais à administração pública, devem ser exercidas por servidores em carreiras específicas, coordenadas por órgãos de natureza permanente e, no mínimo, com atuação em, no mínimo, 4 macrofunções: auditoria, ouvidoria, controladoria e correição. Tá? Então, a gente fez a pesquisa considerando esses aspectos. Pode passar, Adelana. Bom, nesse slide, a gente traz o resultado do Estado, antes da abordagem regional. Dos 136 órgãos que nós alcançamos, nós temos 93%, 127, que dizem que tem um órgão que toma conta do controle interno municipal. 7 não tem. E aí estão aonde? Nas secretarias de Fazenda, de Finanças, porque tradicionalmente o controle interno vem de lá, né? Ou ainda em secretarias de planejamento, enfim, e em outros que alguns não especificaram, né? Mas o grosso, 93%, afirmam ter ali a estrutura. No caso do Ceará, teve em 2017, no mandato municipal anterior, uma instrução na época, que era Tribunal de Contas dos Municípios, que obrigava a criação do órgão de controle interno, estabelecia. Né? Foi até muito questionada, porque
não era o instrumento jurídico, né? Alegaram bastante que não era o IN que ia obrigar um prefeito a criar uma controladoria, né? Mas, enfim, avançou, muitos criaram, né? Muitas prefeituras criaram as suas controladorias, tanto que o resultado revela isso, né? E aí vem, e está vinculado a quem? Quando a gente fala dirigente máximo, aqui é o prefeito. É o prefeito. 81, né? Quer dizer, dos 136 que responderam, dos 127 que responderam que tem órgão, 81 dizem que estão vinculados ao prefeito. Os que não estão vinculados ao prefeito estão num nível ainda tático, né? São órgãos que devem estar como departamentos, como assessorias, que estão subordinados a algum secretário. 117 tem normativos, era esperado, foi outra pergunta que a gente colocou, se isso estava normatizado, né, devidamente. E 88, Danilo, tem planejamento estratégico, né? 69% afirmam ter planejamento estratégico. Quando a gente vem para os recursos humanos, nós fizemos a seguinte pergunta: o controlador, ele tem vínculo, algum vínculo com a administração pública? Ele é um servidor ou ele não tem relação com a administração pública, é exclusivamente comissionado? Por que da pergunta? A gente sabe que é um cargo de um secretário, semelhante a um secretário, de livre nomeação e exoneração, né? É o modelo que prospera, mas a gente sabe que tem que ter, e aí a recomendação do final vem, um perfil mínimo, né? Tem muito debate, o próprio CONAS debate exaustivamente sobre essa questão de mandato de controlador, do controlador ser efetivo. Nós temos recomendações ministeriais do Ministério Público, não do colegiado como um todo, mas recomendações pontuais de promotores, procuradores, que recomendam ser de carreira, tem situações já no Ceará nesse sentido. E aí nós fomos perguntar se é vinculado à administração pública ou não. Somente 17% é vinculado. Ou seja, 83% desses municípios têm pessoas responsáveis pelo controle que não são provenientes, originários ou com experiência no setor público. Carreira específica, 21, né, um percentual igual. Então, assim, alguns municípios aqui têm carreira, né, criaram recentemente, né, foi até uma coisa bem recente. Eu até brinco com alguns prefeitos que têm carreira que paga melhor do que a nossa, do Estado. Eu digo, ô, prefeito, se eu soubesse, tinha feito o concurso, brincando, né? Mas tem realmente alguns municípios, ainda numa pequena proporção, que estruturaram carreiras boas. Poucas vagas, mas carreiras promissoras, né, atrativas, eu diria. E depois perguntamos quem capacitou nos últimos 3 anos. Como foi a capacitação nos últimos 3 anos? E aí, 114 afirmam ter capacitado. Essa capacitação, ela predomina, a predominância dela, o documento mostra isso, é toda em licitação e contrato. 100%, se você olhar, treina em licitação e contrato, e nessa questão da gestão de almoxarifado. É interessante porque a gente vê o foco do treinamento todo com o foco da preocupação em prestar conta correta. A gente não vê um pouco do treinamento no andar de cima, mais estratégico, né? Porque a gente sabe que os recursos do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Estadual de Assistência Social, eles são todos carimbados e eles têm que ter, inclusive, gestão patrimonial separada. Aí vem a preocupação, vamos treinar, para a gente não ter uma conta do FMS, nem do FES, nem desaprovada, né? Tá, vou correr. Finalmente, as macrofunções de controle interno. E como é que esse povo está trabalhando? Em controladoria, todos, praticamente, né? 96%. O que é que a gente chama da macrofunção controladoria? É assessoria independente. É assessoria independente. Aí vem aquela linha tênue, controle com gestão, né? Controle com gestão. Porque eu nem posso dizer, não, eu sou auditora, eu não faço nada. Não faço nada, não respondo por nada, isso não existe, né?
eu comparo muito o controlador, achei bacana, o ministro Nardes ontem botou um navio. Eu digo, eu vou botar um troller, porque para mim fazer gestão é um rally, sabe? Pode até ser um troller, mas pode ser também numa cor mais limitada, que o troller é bom, né? Passa na lama, passa, né? Mas é um troller e eu quero ganhar. E do meu lado tem um navegador, né? O motorista do rally não tem um navegador? O navegador tem uma bússola, um mapa e vai te dizendo, vai, não vai, vai. É o cara que gerencia risco para tu ganhar a corrida. Esse cara é o controlador. Por isso que é tão discutível eu não poder escolher o meu controlador. Eu vou botar um cara para ir comigo dentro do carro, que eu não sei nem quem é, então eu posso escolher. Agora eu tenho que escolher bom. Eu não vou botar uma pessoa que vai ler o mapa de cabeça para baixo, porque ele vai virar o carro e ele morre junto comigo. Aí vem essa linha tênue do controle interno, que é endógeno à gestão. Quando a gestão dá errada, quando o carro vira, o controle interno morre junto com o gestor. Ele morre junto com o gestor. Agora, o controle interno tem que ser, quando a gente diz assessoria independente, eu não decido pelo gestor. Então, eu sou controladora da Assembleia, o presidente me chama, pede uma opinião ou pede para eu identificar os riscos de um processo. Eu identifico, entrego, aponto as alternativas. Quem escolhe? Ele. Jamais eu. Jamais eu. Ele. Agora eu mostro 1, 2, 3 caminhos. Esse é o papel de um controle interno quando faz a assessoria independente, que deve ser feita toda em cima de risco. Não tem outra coisa, porque se não fizer mapeamento de risco, gente, aí é intuitivo. Aí eu vou decidindo e aí depois complica. Depois complica. Isso tudo pegando o mote do que o Danilo colocou, à luz de um direcionamento estratégico. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Não existe controle sem planejamento. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou controlar o quê? Eu tenho que controlar o caminho que eu vou trilhar para chegar ao final da minha, né, do meu objetivo. Então, todos atuam em controladoria, quase né, uma representação boa em transparência e acesso à informação, em auditoria, 59%, e as com menos frequência foram exatamente ouvidoria, um pouco, né, 48%, integridade, ética e correição. Então, a gente vê que essas últimas macrofunções, que chegaram no controle por último, ouvidoria, né, correição, integridade, ética, elas ainda são muito incipientes, né, nos municípios, até mesmo no Estado, né, em alguns estados. Pode passar, Delano. Aqui, gente, eu vou mostrar, né, regionalmente, não vou abrir região por região, então vai cansá-los, e a publicação mostra, mas só destacar que das 14 regiões do Ceará, o Sertão Central foi o que mais respondeu, né? 92%. Tem aqui a primeira-dama de Choroca, eu estava conversando com ela lá fora, que é uma cidade do Sertão Central, né? Eu sou do Sertão Central, nasci em Quixadá, apesar de ter vindo muito pequena, mas nasci lá. E a que menos respondeu do Canindé, vizinho, ó, coisa interessante, né? Então, assim, Quixadá, Sertão Central foi top, Canindé foi a Sertão do Canindé foi a que menos respondeu. Então, a gente vai, por isso que eu digo que aqui é um começo, porque a gente vai avançar nisso. Pode passar. Pronto. Aí, aqui, eu dou um panorama por região. Como é que está aqui, ó? Estrutura e vinculação. Todas as 14 regiões têm acima de 80% dos municípios com o órgão que toma conta do controle interno. Um indicador positivo. Repito, voltando àquela orientação lá do TCM, o pessoal criou, né? Está estruturado, né? Vamos dizer assim, institucionalmente. De vinculação ao dirigente máximo, ao prefeito, que é onde tem que estar o controle, né? O controle interno, o Sertão de Canindé tem 100% vinculado ao prefeito. Então, ele está no posicionamento estratégico que ele merece, o controle interno, né, e que deve ter. Na Grande Fortaleza, 80%,
E no litoral norte, Ibiapaba, que é a região aí do nosso colega César, 71%. Planejamento estratégico predomina na Grande Fortaleza, ó, mais perto de cá, tem 80%. No Crateús, 77%, no litoral oeste, 75%. Aqui, quando os prefeitos receberem, eles vão se ver aí dentro o que o seu município, né? Até porque a pesquisa é muito boa para o prefeito que está no primeiro ano de mandato, porque ele vai ter essa informação, né? Em que pese tenha sido respondida pelo seu antecessor, mas, enfim, é um dado para ele ter um ponto de partida e tomar algumas medidas para fortalecer a governança dele, né? Quem é vinculado ao setor público? O responsável pelo controle interno? Nos Inhamuns, 66%. Interessante, os Inhamuns é uma região pobre, desértica quase, e foi a primeira carreira de controle interno municipal criada no Ceará. Primeira carreira de controle interno municipal criada no Ceará. Centro-Sul, 50%, Canindé, 50%. Carreira específica, 50% dos municípios do Canindé, 40% do litoral leste, 37% do oeste. E todas as regiões têm acima de 80%, né, de municípios que capacitaram nos últimos 3 anos. Exceto a região 1, que é o Cariri, e a 2, que não está me vindo agora o nome, né? Ou seja, todo mundo capacita. E aí eu já fiz aquela observação que é sempre naquelas duas temáticas. Nas macrofunções, resumindo aquilo que eu já coloquei lá na abordagem estadual, 122 atuam em controladoria, 91 em transparência e acesso à informação, 75 em auditoria e 61 em ouvidoria. Pode passar, Delano. Pronto. E aí, gente, a gente encerra a publicação com as sugestões. O que a gente entende como rede de controle interno que fez esse diagnóstico, que deve ser adotado como um padrão mínimo de controle interno nos municípios. Aqui a gente botou todos os referenciais, onde não podia deixar de estar o referencial básico de governança pública do Tribunal de Contas da União, que é a bandeira do ministro Nardes e da Rede de Governança Brasil, né? Além de vários outros modelos, como o COSO, como o de 3 linhas, como o IACM, então, vários modelos de convergência, né, internacional. Pode passar. Estrutura e vinculação. A gente diz, olha, dê autonomia administrativa, orçamentária e financeira para que o controle interno funcione de forma independente. Independência aqui, repito, não é isolamento. Eu estou dentro do carro. É independência no sentido de eu encaminhar as melhores alternativas e o gestor decidir. É ter independência para eu propor, chegar e propor. Porque aí, quando eu não chego antes, aí é aquele modelo de controle interno. O mundo se acabou, está se acabando, chama o controlador. Aí a gente lamenta, porque vocês podiam ter chamado antes. Agora, quando o mundo está se acabando, a gente não tem como. Então, não pode ser controlador bombeiro, que chega sempre com o extintor na mão. Instituição por lei municipal e normativos específicos. Tem que ter, gente. Quem não tem, crie sua leizinha, mande para a Câmara, organizando o seu controle interno. Vinculação à autoridade máxima, no caso do Executivo, o prefeito, no caso da Câmara, o presidente. E a formalização do planejamento estratégico. Aí o Danilo já falou exaustivamente da importância de se ter um planejamento estratégico. Pode passar, Delano. Recursos humanos. Dado o caráter de livre nomeação e exoneração, repito, a gente não entra no mérito de, né, o governante não poder escolher o seu chefe do controle interno, mas a gente entende que tem que ter um perfil de competências. O Danilo já colocou isso. E aqui a gente invocou um framework do IA, que resume, né, em alguns requisitos, isso tem detalhadamente, profissionalismo, desempenho, gestão de risco, liderança e comunicação. E uma remuneração compatível com as responsabilidades, gente, para garantir essa imparcialidade e essa independência. Pode passar. Considerando a essencialidade, criar as carreiras.
criar as carreiras específicas com provimento por concurso, né? E estabelecer o escopo mínimo que a Constituição do Estado do Ceará estabelece: ouvidoria, controladoria, auditoria e correição. Critérios remuneratórios, já coloquei, e programas de educação continuada em controle interno. Vou dar aqui um depoimento pessoal para vocês da nossa experiência de implantar controle interno no Poder Executivo e depois no Poder Legislativo, que você vê os dois lados, como o Danilo colocou. Se não mexer com as pessoas e se não qualificar essas pessoas, não adianta nada. Pode ter a melhor lei, o melhor órgão, o melhor salário, a gente tem que mexer com as pessoas, porque são elas que estão na primeira e segunda linha fazendo tudo. Então, nós na Assembleia editamos, e é permanente, e o Robson aí é o nosso grande parceiro nisso, a Unipass, um programa de educação continuada em controle interno. Tudo o que vai acontecer agora é LGPD. Pronto, é LGPD. É fórum, é palestra, é reunião semanal, é todo tempo. Agora mesmo está tendo um curso de ouvidoria e transparência. Então, assim, todo tempo, porque você mexe com a cabeça das pessoas e você quebra um paradigma que é importantíssimo. Quem faz controle interno não são as controladorias. Quem faz controle interno é quem executa o processo. E quem faz gestão de risco é quem executa o processo. Agora, a controladoria está aqui orientando, normatizando, padronizando e qualificando. Então, escola de governo tem que ter hoje em todo canto, capacitando todo o tempo as pessoas, tá? Pode passar. Nas macrofunções, né, já coloquei as 4 da Constituição, né, com foco na gestão de risco. Aqui, novamente, pode passar. É isso, gente, né? Tentei ser rápida como o Danilo e não consegui, mas, assim, a mensagem que a gente deixa, né, é que governança é caminho sem volta. Não adianta. Não adianta eu imaginar como um gestor público, como um mandatário que foi eleito pelo povo, para comandar São Paulo, Maragogi ou Choró, como está aqui a primeira-dama, vai fazê-lo de forma amadorista, intuitiva e ter resultado. Não vai. Não vai. Você só vai conseguir se você tiver um mínimo de planejamento. Desse planejamento, a gente ouve muitos prefeitos dizerem, mas não dá para fazer nada. Pense. Eu não fui eleito. Eu chego para a minha população e digo, olha, eu fui eleito, está aqui o que temos, e eu vou priorizar aqui com vocês. Vai ser a educação. Nós temos um exemplo, e que foi, né, o Ceará hoje é referência, priorizei com a chancela da população. E os outros a gente administra, porque quem muito abraça, pouco aperta. Agora, tem que fazer governança com liderança, com estratégia e com controle, e tudo isso numa visão com transparência, participação, porque se consegue. Porque você cria uma coisa que ontem o ministro Nath colocou na escadinha dele, chamada confiança. Precisa se recuperar a confiança da população no político, sob pena da gente não sair desse buraco em que a gente se encontra, tá? Então, muito obrigada pela paciência, né? Espero ter conseguido aí corresponder às expectativas e estamos à disposição para qualquer coisa. Obrigada, doutora Silvia. Danilo, olha, eu cobrei dela, viu? Não fui injusta. Pessoal, excelente palestra. Quem quiser saber mais detalhes do resultado desse diagnóstico, acesse o QR Code. Os meninos estão distribuindo o cardzinho com o QR Code aí fora. Ele vai estar disponível também no site da Assembleia depois. E aí todo mundo pode ver esse detalhamento. Antes de passar aqui para o doutor César, eu quero avisar que a equipe da Unipass está por aqui para quem quiser fazer pergunta. Pelo adiantado da hora, a gente só vai ter direito a, no máximo, 2. Então, você levanta a mão e o pessoal pega aí e anota a sua pergunta. Doutor César Pinheiro, controlador do município de Sobral, com a palavra. Bom dia a todos.
Parabenizar aqui o Danilo, acabei de conhecer aqui, inclusive já vou segui-lo para acompanhar seu conteúdo. E, quebrando aqui o protocolo, eu já lhe convido a participar, a fazer uma palestra nos nossos encontros da rede. E dizer assim, pessoal, eu sempre atuei na área municipal. Inclusive, isso é um do que foi predefinido na rede, para que o município atuasse, para a gente tentar captar o máximo de municípios possíveis, né? É uma do que está no planejamento estratégico. Normalmente, a gente, quando pega um município na transição, a gente acaba tendo diversos problemas quanto à questão de um município quando está entregando, perdendo a eleição, o que não é o caso do que eu peguei aqui da doutora Silvia, né? Que, inclusive, já está trazendo esse belíssimo trabalho, que vai ser a minha cartilha, né, para o nosso planejamento futuro, que a gente vai conseguir aproveitar o máximo possível para conseguir dar os próximos passos. Então, assim, eu agradeço aqui a doutora Silvia pelo brilhante trabalho, e que vai ser a nossa cartilha mesmo, para que a gente possa dar os próximos passos e conseguir prospectar o máximo de município possível. Recomendo que todos que participam da rede possam chamar mais municípios e, assim, trazendo mais municípios, aumenta o debate. Nós temos diversas reuniões, e nessas reuniões eu considero até que sejam meio que como fóruns, em que, nesses fóruns, a gente acaba trazendo debates. Um dos debates que foi relacionado recentemente foi a da LGPD, que é um desafio muito grande, porque essa lei ela fica em conflito com a lei de acesso à informação. Então, assim, os municípios sofrem muito com essas dúvidas, e isso é muito disseminado na nossa rede, né? A forma de como a gente vai conseguir padronizar o controle nos municípios. Então, é isso, pessoal. Como a Eline já falou, a gente está com um stand aqui, e eu espero a presença e a adesão de todos os municípios que aqui estiverem presentes, ok? E parabéns pelo evento. E obrigado pela oportunidade de divulgar a nossa rede. Nós que agradecemos ao doutor César. E aí eu pergunto, se temos perguntas? Estou o vereador Glaucio, município de Tururu. Queria fazer aqui uma pergunta para o doutor Danilo Falcão. Qual a importância do controle interno na Câmara Municipal? Toda. Sabe por quê? Porque por lá também circula recurso que é do nosso cliente. O controlador, a doutora Silvia falou, eu vou responder em 1 minuto. O professor Paulo gosta quando eu falo isso. A gente precisa de gestão por competência. Nesse levantamento que a professora Silvia fez, em praticamente nenhuma Câmara Municipal, o controlador faz parte do quadro permanente. E esse não é o problema. O problema é que, muitas vezes, com todas as aspas e venhas, viu, senhores? A gente coloca lá, para ser o controlador, esse mesmo, que já recebe, que às vezes o relatório vem pronto. Então, é extremamente relevante buscar alguém que efetivamente possa te auxiliar. Lembra da frase daquele amigo meu, DF, popularmente conhecido como eu mesmo? Se cerque de quem pode te ajudar. O controle interno é a espinha dorsal também da Câmara, assim como é na Prefeitura. Beleza? Valeu? Qualquer coisa, me chame ali nos bastidores que eu converso mais. Bom dia. Só para não tomar mais o tempo. Pronto, temos mais a última? Comentário aqui na frente. Você pode vir aqui para fazer a pergunta? Bom dia a todos. Renato Monteiro, escritório de advocacia atuante nos municípios. Eu gostaria de perguntar a quem se sentir à vontade como conscientizar nas prefeituras a afastar o controlador de ser um mero conferencista de papel, porque isso a gente entende que é uma atuação meramente burocrática que não condiz com a função do controlador. Obrigada.
Não. Opa, ok. Ricardo, né? Renato Monteiro. Renato, o controle interno, ele nasceu, até falei na minha fala aqui, ele nasceu com um aspecto muito de conferência mesmo, né? Contábil. Então, o controle interno nasceu lá no orçamento, se a gente olhar Decreto-Lei 200, 4320, ele vem para ser aquela atividade, né, originalmente, que ia conferir tudo, que era para poder prestar contas e está tudo ok. Mas nos últimos, da Constituição para cá, mas especificamente nos últimos 18 anos, que foi quando criou-se a CGU e as controladorias estaduais, essa coisa vem mudando de rumo, vem ampliando, né, o escopo, Então, assim, o que fazer, né? Eu repito o que eu falei aqui, começar a mexer com as pessoas e as cabeças. Porque não pode começar por uma lei, por um ato, ou só por dizer, cumpra o artigo 154 da Constituição Estadual, que diz lá que tem que ter 4 macrofunções. Tem que começar com qualificação de quadros, que diz assim, olha, isso aqui que você faz, eu gosto muito do modelo das 3 linhas, muito, porque conferência é controle administrativo. Quem vai fazer é a área financeira, a do almoxarifado, da administração de pessoas. Não tem que controlador conferir a folha de pagamento. Que conversa é essa? Gestão de pessoas. Agora, tem muito gargalo lá. Controladoria, como é que você pode ajudar? Então, vamos aqui entender o processo, ver os riscos, estabelecer os pontos de controle. Então, isso tem que ir sendo desmamado. Isso é igual um filho. Porque os controles tradicionais, esses que são conferentes, eles estão lá na primeira linha. Se ele sair de uma vez, é a pior coisa que pode acontecer, porque ninguém vai conferir. E aí é o caos. Então, você tem que desmamar. Como é que você desmama? Orientando, treinando, fazendo os processos. Vou dar um exemplo concreto. A coisa mais comum do mundo é controle interno, ficar olhando o processo de licitação e de despesa, né? Antes de licitar e de pagar. Nós fizemos isso também, durante um período. Mas esse período que você faz, para que é? Para você ter um diagnóstico. Aí você se apropria. Opa, os problemas estão aqui. Vamos fazer um procedimento, vamos escrever, vamos treinar o povo. Depois a gente vem aqui, tá, gente? Olhar o que vocês estão fazendo direitinho. Então, é treinar, identificar risco e fazer procedimento. Não tem outro. Senão vai morrer conferindo. Tá? É a nossa sugestão. Obrigada, doutora Silvia. Gente, com isso, nós encerramos aqui o nosso primeiro painel e desejamos a todos que a gente saia daqui incomodados, né? No bom sentido, no sentido de chegar lá nos nossos locais de trabalho e querer fazer a diferença.